vamos utilizar como exemplo um artigo que a Mariana pediu para a gente discutir aqui, apesar de não ser da minha área, mas a gente vai conversar, e é algo que envolve conceitos matemáticos e aplicabilidade clínica, né? Como vocês vão olhar isso dentro da perspectiva da leitura de um artigo científico e entender como aquilo de fato funciona e vocês começarem a ter uma ideia de como os tratamentos médicos, de uma forma mais abrangente, ele tem geralmente moderado ou pequeno efeito, né? Eficácia. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente discutir. Deixa eu colocar aqui na apresentação. Na aula passada, a gente falou muito da ideia de associação, correlação e causalidade, né? De como a gente tomar muito cuidado. E, revisando rapidamente, a ideia era justamente nós, antes de avaliarmos se uma variável está associada à outra, a gente vê a perspectiva se aquilo não é mediado por fator de confusão, por viés. Depois, a gente avaliarmos se aquilo não é acaso, então a gente trabalha com múltiplas hipóteses, então provavelmente pode existir um viés, um fator de confusão que esteja inferindo falsamente aquela associação e você fazer uma associação causal que na realidade é falsa e pode ser uma outra variável influenciando naquilo, né? O acaso e, por último, o caso, a gente sempre trabalhar com múltiplas hipóteses e sempre questionar de fato se aquilo é ou não tem associação causal. Né? E quando a gente fala de medidas de associação para a gente inferir associação, as medidas mais utilizadas são risco relativo, né, risco absoluto e odds ratio. Então a gente vai com calma, sem pressa, vocês se sintam à vontade para a gente discutir, para perguntar, e é isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, tá aqui. Vocês estão vendo minha tela? Estamos sim, doutor. Estamos sim. Então, vamos lá. Quando, de fato, quando a gente avaliou aquelas associações, se uma variável está associada à outra, como é que a gente mede isso, né? A gente precisa lembrar que o mundo é complexo, os sistemas biológicos são complexos e geralmente existem todas as variáveis, existem várias possíveis variáveis que podem estar associadas em conjunto com a outra, né? Então, por exemplo, um paciente que é idoso e tabagista, e essas duas variáveis, idade e tabagismo, estão associados, por exemplo, com câncer de pulmão, a gente tem que eventualmente controlar essas variáveis para ver qual a influência de fato, né? Qual a força de associação independente entre essas duas variáveis. Então, veja, uma dessas medidas que a gente vai conversar é sobre risco relativo, né? E razão de chances, ou razão de odds, ou odds ratio, e assim por diante. Então, veja, o quão de fato, por exemplo, uma cirurgia ela está associada com desfecho clínico. Por exemplo, determinada cirurgia está associada à sobrevida, ou seja, ou até mesmo como podemos fazer inferência causal, que a cirurgia causa uma maior sobrevida ou até mesmo a cura do paciente. Então, quando a gente fala em risco, a gente está falando em quê? Em um paciente que não apresenta um desfecho, eu exponho aquele paciente a uma variável, por exemplo, nesse caso, cirurgia, e vou acompanhar aquele paciente e prognosticar, avaliar qual vai ser a apresentação desse paciente ao longo do tempo e qual desfecho esse paciente vai apresentar ao longo do tempo. Então, se eu estou avaliando, por exemplo, sobrevida, eu quero avaliar, por exemplo, eu tenho um paciente que não tem um desfecho, no caso, morte, e aí eu opero o paciente. E vou acompanhar esse paciente e vou ver qual dos pacientes sobrevive ou não a partir da exposição desse desfecho. Então, isso é o que nós chamamos de risco, né? Então, eu tenho uma exposição, por exemplo, determinado medicamento, e quero avaliar se aquele medicamento reduz mortalidade, reduz evento cardiovascular.
vou acompanhar do tempo e vou avaliar o desfecho que eu quero avaliar, que eu quero aferir. Então, isso é muito importante para vocês tomarem cuidado, porque é isso que vocês vão ver nos estudos que vocês vão avaliar para definir a conduta de vocês quando vocês estiverem no meio médico. Bem, então, para a gente entender de risco, né, risco é igual a incidência ou probabilidade, certo? Então, ou seja, eu tenho um paciente que não teve o desfecho, eu vou avaliar ainda aquele desfecho que ele ocorreu. Chance é justamente o contrário, certo? Chance, ele é igual a odds. Odds quer dizer chance. Risco é igual a incidência ou probabilidade e odds é igual a chance. As duas coisas divergem, são diferentes. Então, como é que a gente avalia cada uma delas para vocês entenderem? Por exemplo, eu tenho uma determinada cirurgia, como a gente está vendo aí, certo? Então, eu tenho pacientes que têm, por exemplo, um câncer, e vamos indicar uma cirurgia, certo? Então, qual é o risco, qual é a probabilidade de cura desse paciente? Então, eu tenho 10 pacientes que estão sendo expostos a uma cirurgia e 6 tiveram desfecho, né? Então, no denominador, eu tenho o número de pacientes expostos àquela variável. Nesse caso, foi uma cirurgia. E no numerador, ok, eu vou ter o meu desfecho. Quantos pacientes apresentaram desfecho? Então, aqui o risco é igual a 6 sobre 10, e, portanto, o meu risco é 0,6, ou seja, 60%. Então, imagine que eu estou testando a medicação X, e eu quero avaliar se essa medicação X, ela aumenta a sobrevida dos pacientes. Eu tenho 10 pacientes, né, que não tem nenhum tipo de intervenção, que não são expostos, e eu vou expor esses 10 pacientes à minha terapia. Né, vou dar o remédio a esses 10 pacientes. Nesse caso aqui foi cirurgia, mas imagine que isso é um remédio. E vou avaliar, por exemplo, em um ano, qual foi o desfecho desses pacientes. Então, em um ano, eu percebi que desses 10 pacientes, 6 sobreviveram e, portanto, o meu risco foi de sobrevida, né? Risco de ficar curado, parece algo contraditório, mas é assim, né? Foi em torno de 0,6, ou seja, eu tive 60% de sobrevida. Ficou claro aqui, pessoal? Tá claro isso aqui? Tranquilo, doutor. Tá claro. E odds ou chance é quando eu não posso calcular risco. Isso significa o quê? Que eu já tive o desfecho, todos os pacientes já tiveram desfecho, né? E eu vou avaliar retrospectivamente, vou avaliar quais daqueles pacientes tiveram ou não tiveram aquela exposição, certo? Ok? Então, o que seria odds ou chance? Nesse caso, chance ou odds seria o quê? 6, certo? 6, dividido pelo número de pacientes que não tiveram a exposição. Então, tenho aqueles pacientes que foram expostos à exposição, dividido pelos pacientes que não foram expostos àquela exposição. Parece confuso, né? Mas eu vou explicar mais fácil para vocês. Imagine que eu tenho um alvo, né? Ou melhor, eu tenho uma partida de futebol. Eu tenho um time de futebol e vou jogar 10 partidas, né? E eu joguei 10 partidas. Daquelas 10 partidas, eu ganhei 6 e perdi 4, certo? Então, odds é a probabilidade de eu ter ganho a partida, que foi 6, dividido pela probabilidade das partidas que eu não ganhei. Então, odds ou chance é probabilidade dividido pelo complemento da probabilidade. Então, 6 dividido por 4, que dá 1,5. Ou seja, de cada 10 jogos, eu tenho 1,5 chances de ganhar. Eu tenho 1,5 a mais chances de ganhar do que perder. Ficou confuso ou deu para entender? Fiquei confusa na primeira parte. O 6 representa o que eu ganhei no jogo, digamos assim? Quando você avalia odds, eu vou pegar, por exemplo, pacientes que já tiveram desfecho e vou avaliar a chance do paciente ter tido a exposição dividido pela chance dos pacientes que não tiveram a exposição. Então, vamos imaginar que nesse quadrinho aqui eu tenho 10 pacientes, certo? 10 pacientes, concorda? Que morreram. 10 pacientes morreram de câncer de pulmão, ok? Ok. Certo? 10 tiveram desfecho. 10 pacientes tiveram câncer de pulmão e morreram.
Aí eu vou olhar retrospectivamente. Desses 10, quantos tiveram exposição? Tabagismo. Eu vou avaliar 6 foram expostos ao cigarro, certo? E 4 não foram expostos ao cigarro. Então, a minha chance é 6 dividido por 4. Então, pacientes que fumaram tiveram 1,5 vezes mais chance de ter câncer de pulmão, entendeu? Ah, entendi. Agora entendi. Professor... Ficou claro agora, Mariana? Oi. Ficou assim. É tipo probabilidade. Oi. Quem foi que perguntou? eu fiquei numa dúvida. Esse odds seria a gente analisar Isso aqui a não porcentagem... é odds ratio, tá? Isso aqui não é razão de chances. Isso aqui é odds. É chance. A forma mais fácil de vocês lembrarem de chance é jogos. Quando vocês lembrarem de jogos. Eu vou jogar baralho, certo? E eu vou ter 5 partidas. De cada 5 partidas, eu ganho 3 e perco 2. Então, a minha odds, minha chance de ganhar é 3 dividido por 2. Entendeu? 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Eu tenho 1,5 vezes chance de ganhar cada vez que eu jogo um baralho. Entendeu? Ficou claro? De cada 5 partidas, eu tenho 1,5 vezes chance de ganhar. Entendeu? Quem falou foi o Jonathan? Sim, professor. Então, o odds é uma análise individual, tipo assim, eu avaliaria cada paciente, a chance individual dele de contrair ou não o câncer? Não. O odds para ficar mais claro aqui, você vai entender aqui, ó. Quando é que para você entender mais fácil, Jonathan, como é que ocorre? Risco, a gente avalia de forma prospectiva, né? Eu parto do quê? Eu parto onde o desfecho ainda não ocorreu, certo? Eu pego os pacientes que não ocorreu, não tiveram desfecho ainda. Vamos imaginar câncer de pulmão, ou então sobrevida. Vamos imaginar que eu tenho um paciente que tem uma doença e eu quero avaliar se a minha cirurgia traz sobrevida ao paciente. Ou seja, eu só tenho os pacientes doentes. Concorda comigo? Sim. Então, eu não tenho desfecho ainda e vou expor o paciente a algo, a uma intervenção, por exemplo. E vou acompanhar esse paciente de acordo com o tempo, ok? Então, eu começo da exposição, né, ou da não exposição. Eu vou ter um grupo que vai ser exposto, um grupo que não vai ser exposto, e vou avaliar, esse é o tempo inicial, e vou avaliar no tempo o determinado desfecho. Certo? Ok? Isso eu consigo calcular. Isso é risco. Ok? Isso é risco. Então, imagina o seguinte: eu tenho 10 pacientes em um grupo que foi tratado clinicamente, que esse grupo aqui, pacientes não expostos à cirurgia, e 10 pacientes que foram expostos a uma cirurgia. Certo? Ninguém morreu ainda. Eu estou querendo avaliar o paciente, esses pacientes têm um câncer, e eu quero avaliar de acordo com o tempo. Qual a probabilidade desses pacientes sobreviverem. Ok? Certo? Ok. E agora o que é que eu estou vendo? Que no meu grupo de pacientes que não foi feita a cirurgia, que não foi exposto à cirurgia, desses 10 pacientes doentes, quantos sobreviveram? 3. Concorda? Sim. Então 3 sobreviveram, desculpa. 3 sobreviveram, concorda? Sim. Então, a minha sobrevida aqui, do tratamento clínico, o tratamento que não foi submetido à cirurgia, foi de 30%. Certo? Certo. Já nos pacientes que foram expostos à cirurgia, dos 10, 6 sobreviveram. Então, aliás, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sobreviveram. Então, minha sobrevida aqui foi de 0,6. Meu risco de sobrevida foi de 0,6 e, portanto, 60%. Ok? Ficou claro isso aqui? Isso é risco. Sim. Ok? Ficou claro? Isso é risco. Perfeito? Alguma dúvida? Não, né? E odds? Qual tipo de estudo a gente avalia? Geralmente é caso controle. Por que caso controle? Porque eu não consigo avaliar mais risco. Eu não consigo mais avaliar, por exemplo, eu tenho 10 pacientes que morreram de câncer. Aí eu vou avaliar qual a probabilidade desses 10 pacientes que morreram de câncer terem fumado. É inconsistente, ok? A conversa. Então, o que é que eu falo?
Desses 10 pacientes que fumaram, qual foi a chance desse paciente ter fumado lá atrás? Desses 10 pacientes que tiveram câncer de pulmão, qual foi a chance desse paciente ter fumado? Entendeu? Então, veja, eu parto do desfecho. Eu tenho os casos, os desfechos, certo? Digamos, eu tenho 10 pacientes que tiveram desfecho, que morreram, ok? E vou comparar com outro controle, com 10 pacientes que sobreviveram. E vou analisar retrospectivamente, porque eu não consigo calcular risco, e vou analisar a proporção de pacientes que foram expostos a um determinado desfecho e os que não foram expostos. Então, por exemplo, eu tenho 10 pacientes aqui que morreram. Desses 10 pacientes, quantos foram expostos a uma cirurgia? Aí eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Em contrário de 3 pacientes que não foram expostos. Então, quando eu estou avaliando retrospectivamente, quando eu não consigo avaliar a probabilidade, ou seja, os desfechos já ocorreram, eu avalio o odds ratio. Eu avalio razão de chances, ou odds, seja como for, né? A depender. Então, a análise de chance, ela denota quando eu não consigo calcular risco. Certo? Ficou claro isso aí? Sim. Então, o odds ratio é sempre retrospectivo. E outra coisa que a gente analisa o odds ratio é análise de análise multivariada, de regressão logística, a gente usa o odds ratio também por convenção matemática. Mas aqui, para exemplificar, aqui para ficar mais claro, né? Então, veja, risco. Então, imagine que eu tenho Vamos imaginar aqui no primeiro cenário, né? No primeiro cenário, eu tenho uma determinada doença. Eu tenho 10 pacientes que foram expostos a uma cirurgia, 10 pacientes que estavam doentes e foram expostos a uma cirurgia, e 10 pacientes que estavam doentes e não foram expostos à cirurgia, certo? Desses 10 pacientes que foram expostos à cirurgia, apenas 3 morreram. A cruz, como coloca, eu vou inverter agora para vocês entenderem e ficar mais claro. Desses 10 pacientes que foram expostos, 3 morreram. Está aqui, 3 quadrados. Qual o meu risco de morte, minha probabilidade de morte? 30%. Isso. Então, imagina o primeiro aqui, ó. Aqui é risco relativo, né? Já chego lá. Então, meu risco é quanto? 3 dividido por 10, ou seja, 0,3 ou 30%. Esse foi meu risco de morte com essa cirurgia. Já nos pacientes que não foram operados, certo? E aí eu acompanhei esses pacientes no tempo, desses pacientes que não foram operados, 6 tiveram o quê? O desfecho morte. Então, meu risco foi 6, ou seja, dos pacientes expostos, os 10 pacientes, no denominador eu tenho o número de pacientes expostos, e no numerador eu tenho o número de desfechos. Isso é risco, né? Ou seja, dos pacientes expostos a uma determinada intervenção, quantos tiveram determinado desfecho? E aqui a gente está falando de morte. Então, nos pacientes que não foram expostos à cirurgia, 6 morreram. Então, meu risco foi, dos não expostos à cirurgia, 6 dividido por 10. Ok? E o que é risco relativo? É uma fração. Risco relativo é uma fração que envolve no numerador o risco da intervenção, por exemplo, ou o risco do fator de exposição, por exemplo, tabagismo, dividido pelo risco dos não expostos. Então, risco dos expostos a uma intervenção, ou um marcador de risco, um fator de risco, dividido pelos riscos dos não expostos, a intervenção, o marcador de risco, o fator de risco. Certo? Então, isso que é o risco relativo. Perfeito? Quando a gente está falando de intervenção médica, o risco do tratamento, ele fica geralmente no numerador, em cima, como está aí na fração, certo? Por quê? Porque a gente está querendo avaliar se uma intervenção reduz o desfecho, né? Ele reduz a probabilidade do desfecho. Então, eu tenho um paciente que tem 100% de probabilidade de morrer. Eu quero avaliar se minha intervenção reduz morte. Então, eu espero que aquela minha intervenção reduz morte. Então, a minha fração, meu numerador, fica acima, porque a fração é para ser menor que 1. Né? Porque se a minha intervenção não reduz mortalidade, por exemplo, se todos os pacientes morrem, 100% dos pacientes morrem dividido por 100, 100 em 100, dá 1. Né? Então, a minha ideia é que minha intervenção reduza esse risco. Então, o numerador fica acima. Quando a gente está falando de fator de risco, de algo que, quando exposto ao paciente, aumenta o risco de um desfecho, por exemplo, tabagismo e risco de câncer de pulmão, né?
aí o meu fator de exposição, ele fica também acima. Por quê? Porque o paciente, imagina que eu tenho um paciente que tem um risco, determinado risco, tem um câncer de pulmão. Se aquela variável aumenta o risco dele desenvolver câncer de pulmão, aquele fator de risco, significa que esse risco relativo vai ser maior que 1. Né? Então, por exemplo, risco relativo de 1,8%, de 1,8 significa que um paciente exposto ao tabagismo tem 80% a mais risco de desenvolver câncer de pulmão do que quem não fuma. Mas aqui, voltando para a cirurgia, então, risco relativo, como está falando, é uma relação, é uma fração. Então, eu coloco o risco da minha intervenção no numerador, porque eu espero que a minha intervenção reduza o risco, né? E aqui a gente está falando de morte, dividido pelo risco dos não expostos. E aqui foi o risco do tratamento clínico. Então, aqui deu o quê? 0,3 dividido por 0,6, que vai dar 0,5. Ou seja, o meu risco relativo deu 0,5. Risco relativo menor que 1 significa que a minha intervenção é benéfica. Né? Risco relativo maior que 1 significa que a minha intervenção está trazendo prejuízo ao paciente. Ficou claro aqui para todos vocês? O risco ficou. Aqui o risco ficou claro, né? Deu para entender. Deu para entender, né? Sempre lembrar de proteção e risco em relação ao que você está se considerando, né? Porque Como é, Guilherme? para não ficar parecendo que, tipo assim, é proteção, mas isso é só uma questão, tipo assim, isso diminui O risco. Se o risco É. relativo é menor que 1, significa que algo está reduzindo o risco que acontece. Ele está protegendo você, né? Então, se eu tenho 100% de risco e aquilo agora é 70%, ele reduziu o risco. Né? 70 dividido por 100, né? Ele reduz o risco. Ok? Ficou claro o risco, né? tranquilo. Ok. E quando a gente fala em odds? Né? Agora, vamos imaginar que a minha cirurgia é deletéria. Né? Eu vou avaliar. Agora a gente está falando de caso controle. Quando eu já ocorreu o desfecho, eu não tenho como avaliar risco. Né? Então, de 10 pacientes operados, qual foi o risco do paciente ter sido operado? Não tem sentido. Então, o que é odds ratio? Então, odds, o que é odds aqui? Então, mais uma vez, odds significa o quê? É uma fração que envolve a probabilidade, né, de eu ganhar. Lembra que a probabilidade de eu ganhar dividido pela probabilidade de eu perder. Né? Então, veja, eu estou aqui, eu tenho os pacientes que já morreram, eu tenho os casos, 10 pacientes morreram. Aí eu vou olhar retrospectivamente. Dos 10 pacientes que morreram, né, odds ratio é a fração, né? Odds ratio também persiste na fração. Então, dos pacientes que morreram, que tiveram desfecho, perfeito, quantos pacientes foram operados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 pacientes foram operados, dividido pelo complemento dos pacientes que não foram operados. Então, 7 dividido por 3. Isso é o odds, certo? Dos pacientes que tiveram o desfecho, certo? E qual é o odds do controle? Agora eu vou pegar 10 pacientes vivos, certo? 10 pacientes vivos, ok? E eu vou avaliar retrospectivamente. Dos 10 pacientes vivos, né? 3 pacientes foram operados, dividido por 7 pacientes que não foram operados. Então, dos pacientes que estão vivos, né? Meu odds é 3 dividido por 7. E o odds ratio é a razão de um sobre o outro. Então, aqui, né? Quando eu faço essa divisão, eu mostro que o meu odds ratio foi de 5,5. Ou seja, né? O paciente que é operado tem 5,5 vezes mais chance de morrer de quem não foi operado. Ficou claro? Ou não? Não sei se é eu que estou sendo meio burro aqui. Fala alto, Mariana, que eu não estou te ouvindo. Meu microfone tá ruim. Eu não sei se eu estou sendo meio ingênuo aqui, mas eu não estou entendendo o porquê comparar pessoas que morreram, sim, né? Nessa primeira perspectiva, com um grupo controle que está vivo. Mas isso é estudo de caso controle. Eu vou imaginar o seguinte: Bradford e Richard Doll Bradford Hill, o que é que eles fizeram? Eles fizeram estudo de caso controle para avaliar fator de risco como tabagismo como fator de risco para câncer de pulmão. Eles pegaram algo em torno de 215, vou mostrar aqui, 200 e poucos pacientes,
né, que tiveram câncer de pulmão, ou seja, que tiveram desfecho, os casos, e compararam, né, com 200 e poucos pacientes que não tinham câncer de pulmão. E aí, retrospectivamente, eles avaliaram, através de questionários, quais daqueles pacientes que tiveram exposição ao tabagismo. Eles calcularam razão de chances, eles calcularam odds. Ah, agora eu entendi. Então, aqui poderia ser câncer de pulmão e não câncer de pulmão, paciente sem câncer de pulmão, ok? Entendi. Desses pacientes com câncer de pulmão, quantos eram expostos ao tabagismo dividido pelos quantos que não eram expostos. E a mesma coisa eu faço com o controle. Entendeu? Com o exemplo do câncer agora eu entendi. Depois eu melhor. Então, isso é odds ratio, certo? Então, enquanto de cima eu tenho estudo de coorte, eu avalio os pacientes de forma longitudinal, né, eu acompanho os pacientes, eu parto da exposição e da não exposição e vou avaliar um desfecho que não ocorreu, né, a chance ou odds, e aí no caso odds ratio, a gente parte do desfecho, dos pacientes que apresentaram o desfecho, os casos, certo? E vou avaliar a chance de uma determinada exposição, ok? Professor, você pode só repetir como é que eu leio, interpreto o resultado do risco relativo? Agora, vamos falar agora. Eu vou exemplificar para vocês. Então, vamos imaginar, vou citar um exemplo aqui para vocês entenderem. Ó, estão vendo minha tela, né? Vamos sim. Vamos lá. Vamos imaginar aqui. Deixa eu sair do WhatsApp, porque o WhatsApp vai começar a batucar aqui e fica mais fácil. Vamos a um exemplo. Recovery Trial, que testou a hipótese da utilização do corticoide em pacientes com COVID, certo? Eu não vou entrar aqui no método, não vamos fazer um escrutínio do estudo, do ensaio clínico, isso aqui vai ser mais para frente. Mas vamos lá. Olha aqui, ó. Ele avaliou, testou a hipótese se a utilização de corticoide, ao comparado com o tratamento usual, e no caso foi placebo, né, solução salina, e claro, assistência médica de uma forma abrangente, se a utilização do corticoide como forma anti-inflamatória reduzia a mortalidade em pacientes com COVID grave, né, com COVID. E o que é que ele encontrou? Olha aqui, ó. Risco relativo, né? Ele utilizou rate ratio, que é a mesma coisa. Então, o que é que ele encontrou? Dos pacientes que utilizaram dexametasona, certo? Tá vendo aqui, pessoal? A minha mortalidade, número de eventos, foi de 22,9%, certo? Então, qual foi o meu risco? Né? Dos 1.104 pacientes que foram expostos ao corticoide, olha a fração aqui, tá vendo a fração? Sim. De 2.104 pacientes que foram expostos ao corticoide, então, risco é igual que a numerador, onde, desculpa, o risco é uma fração onde no denominador eu tenho os pacientes que foram expostos e no numerador eu tenho os pacientes que tiveram desfecho. Ou seja, dos pacientes que utilizaram corticoide, quantos tiveram desfecho? Ok? Então, dos 2.104 pacientes que estão no denominador que foram expostos ao corticoide, 482 apresentaram desfecho, morte. Certo? Então, o risco de morte nos pacientes expostos ao corticoide foi de 22,9%. Ok? E o risco dos pacientes que não foram expostos ao corticoide, que foram expostos ao placebo, foi, mais uma vez, a fração, 4.321 dividido, desculpa, dos 4.321 pacientes que foram expostos ao grupo placebo, ao grupo controle, 1.110 apresentaram desfecho morte. Ok? Ou seja, eu tenho 22,99, certo? Contra 25,7%. Esse P, houve veracidade estatística, né? Houve, de fato, uma significância estatística diferente.
Qual é o meu risco relativo? Quem me perguntou aí, como é que eu calculo o risco relativo aí? É o risco da intervenção dividido pelo risco do grupo controle. Perfeito. Então, o risco relativo vai ser o risco da minha intervenção, 22,9 dividido pelo risco do controle, 25,7. Dá quanto isso? 0,83. Segundo Olha aqui, ó. o resultado. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Nada pra ver. 0,83, que é onde justamente está o diamante aqui em favor, né? Aqui, ó. Isso é um gráfico de Forest Plot. Eu tenho 1, que é a hipótese nula, ou seja, não há diferença entre dexametasona e tratamento usual, placebo. E percebo que o uso da dexametasona reduziu o risco de morte em pacientes que utilizaram o corticoide. Está aqui em torno de 0,83. Então, meu risco relativo é de 0,83%. E como é que a gente calcula? Aí vamos à interpretação. Quem é o nome da pessoa que perguntou interpretação? Marielle, fui eu. Marielle, então, como é que a gente interpreta isso? Se o risco relativo deu de 0,83, significa que o corticoide protege os pacientes em relação à mortalidade, ele reduz mortalidade, certo? Mas enquanto reduz o risco, né? Que é a redução relativa do risco. Redução relativa do risco é igual a 1 menos o risco relativo. Naquele caso, o que é? 1 menos 0,83 para 17%. 83%. Só para terminar uma princípio. 0,83. Não, filha, eu sei, tá tudo bem. 0,83. Quanto dá 1 menos 0,83? Calculem aí. 0,17. Que é igual a, em porcento, 17%. Então, veja, eu reduzo em termos relativos, a minha redução relativa do risco é de 17%. Ou seja, dos pacientes que utilizaram o corticoide, eu reduzi o risco de morte em 17%. Ficou claro isso aí? Ficou sim, professor. Ok. E como é que a gente calcula a redução absoluta do risco? Como é que a gente calcula a redução absoluta do risco? Isso é a redução relativa do risco. Ou seja, eu estou reduzindo em termos relativos de 17% dos pacientes que utilizam corticoide. Certo? Agora, e como a gente calcula a redução absoluta do risco? A redução absoluta do risco é o risco dos expostos à minha intervenção menos o risco dos não expostos. Certo? Nesse caso aqui, foi o quê? 0,6 dividido por 0,3, ou 60 menos 3, que é igual a 30% de redução. Se a gente for para o caso lá, calcule aí qual é o meu risco, minha redução absoluta do risco. Quanto é a minha redução absoluta do risco? Risco dos expostos, ou seja, risco da intervenção, menos o risco dos não expostos à minha intervenção, menos o risco do grupo placebo. Isso dá quanto? 2,8. Quanto? 2,8. 2,8. Perfeito. Então, em termos absolutos, eu reduzi o meu risco, a minha mortalidade, né, em termos absolutos, 2,8%, que é o quê? 25,7 menos 22,9. Ficou claro? Peraí, tô processando. Processa. Processa, não tem problema. Professor, Oi. um risco, a redução relativa do risco é bem maior do que a redução absoluta? Sim. A redução relativa do risco sempre vai ser maior do que a redução absoluta do risco. Por quê? Porque a redução relativa do risco, ela é uma propriedade inerente ao tratamento. Né? Você está reduzindo o risco basal de um paciente. Então, por exemplo, imagine que o remédio reduz em 50% o risco de um desfecho, certo? Vamos imaginar que eu estou falando, por exemplo, de estatina. Né? A estatina reduz, vamos imaginar que supor, tá? Que ela reduz 50% o risco de infarto. Se eu tenho um paciente que tem 100% de risco de infartar, para quanto eu reduzo o risco dele? A redução relativa é 50%?
o meu risco relativo é de 50%, né? 1 menos 50%, ou 1 menos 0,5 é igual a 50% de redução de risco. Correto? Concorda comigo? Essa não é a redução relativa do risco? Sim. Então, eu reduzo em termos relativos 50%. Se eu tenho um paciente que tem 100% de risco de infartar, e agora eu estou usando estatina, para quanto eu reduzo o risco dele? Para 50. 50%. E se a redução relativa do risco fosse 30%? Aí iria para 70. 70%. Perfeito. Agora, imagine um paciente que tem 10% de risco de infartar e a minha redução relativa é 30%. Minha redução relativa do risco desse tratamento. Eu reduzo de 10 para quanto do risco desse paciente? Para 7. Para 7%. Perfeito. E a minha redução absoluta do risco é de quanto? Se eu reduzir de 10 para 7, quanto é a minha redução absoluta do risco? 10 menos 7, 3%. Então, eu reduzi em termos absolutos 3%, certo? Mas a redução relativa do risco individual daquele paciente é de 50%. Então, o que é que isso quer dizer? Que o meu tratamento, quando eu calculo o meu risco relativo, e eu calculo depois minha redução relativa do risco, aquela redução relativa do risco ela é uma propriedade inerente da minha intervenção. Eu vou reduzir em termos relativos, independentemente do risco daquele paciente, entendeu? Deixa eu pegar uma tabela aqui do curso do Luiz para você entender, para vocês entenderem, acho que fica mais fácil. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Professor, então, geralmente está indicado fazer uma intervenção se o paciente tem alta probabilidade pré-teste de um desfecho negativo? Então, veja aqui comigo. Vamos lá. Ó, um paciente tem um risco, imagina, eu tenho um risco relativo de 0,5, correto? Ok? E a minha redução relativa do risco é quanto? 50% aqui, correto? Correto. Se eu tenho um paciente que tem um risco de 50% absoluto e a minha intervenção reduz 50% desse risco, eu reduzo de 50 para 25, ok? Ok. Se o paciente tem um risco absoluto de 20%, eu reduzo para 10%. Se eu tenho um paciente que tem um risco de 5%, eu vou reduzir para 2,5%. Então, perceba que quanto menor o risco basal daquele paciente, menos ele vai se beneficiar da minha intervenção. Certo? Então, quanto maior o risco do paciente ter um desfecho, maior o benefício da minha intervenção. Ficou claro isso aí? Sim. É através disso que a gente calcula o número necessário para tratar. Né? Como é que a gente calcula o número necessário para tratar? O número necessário para tratar, o famoso NNT, é 100 dividido pelo risco absoluto. Certo? Então, vamos voltar aqui, que a Marielle mostrou, para o corticoide, né, na COVID. Ok? Quanto foi meu risco absoluto? Minha redução absoluta do risco? 2,8. 2,8. Então, meu NNT, meu número necessário para tratar, é 100 dividido por 2,8. Quanto é que dá isso aí? 35,71. Perfeito. Então, eu trato, em média, 35 pacientes para reduzir uma morte. Ficou claro? Deixa eu ver se eu entendi. A redução do risco relativo é o tanto que aquele paciente vai ser beneficiado com a intervenção. O quanto que eu reduzo a chance, tipo assim, a chance do desfecho, né? O risco relativo, ele é uma propriedade inerente da tua intervenção. Então, certo? tanto que a intervenção reduz. Exatamente. O quanto a intervenção reduz o risco. O risco absoluto é uma propriedade do paciente. Qual o risco absoluto daquele paciente ter um desfecho? Entendeu? Certo. Então, perceba que no trabalho eu tenho um risco absoluto médio. Eu tenho um risco médio. Qual é o meu risco médio dos pacientes que eu, sem fazer nada, dos pacientes que têm COVID, qual o risco daquele paciente morrer? Em média, 25,7%. Então, o trabalho ele te dá uma estimativa média, entendeu? Marielle, igual a Marielle Franco. Entendeu, Marielle?
Entendi. Pessoal, isso aqui tem que ficar muito claro para vocês. Tá claro? Vou dar outro exemplo. Olham aqui o interessante. Esse é o Crash Trial, né? É o trabalho que testou a hipótese do Transamin, né? Que é uma medicação que estimula a coagulação em pacientes que apresentam trauma agudo. Ou seja, aquele paciente que tem um trauma grave, ele começa a sangrar. Então, qual é o benefício do Transamin? De um remédio que estimula a coagulação, né? Então, veja, percebam vocês que o Transamin, olha aqui mais uma vez, ó. Aqui, ó. Transamin, placebo. Né? Risco do pacientes que utilizaram Transamin. Dos 10.060 pacientes que utilizaram Transamin, 489 morreram. Ou seja, o meu risco de morte foi de 4,9%. Então, mais uma vez, risco dos pacientes expostos ao Transamin, quantos tiveram desfecho. Denominador expostos, numerador desfecho. Então, 489 dividido por 10.060 pacientes, eu tenho 4,9%. Então, dos pacientes que utilizaram Transamin, 4,9% dos pacientes morreram. E o risco dos não expostos ao Transamin, dos que tomaram placebo. Né? Mais uma vez, numerador, 10.067 pacientes no denominador, foram os pacientes que foram expostos ao placebo, dividido pelo numerador, que foram pacientes que tiveram desfecho, morte, que deu, nessa fração, 5,7%. Risco relativo, 4, divido aí, 4,9 dividido por 5,7. Quanto é que dá? Um cantinho, 0,85. Eu vou pedir para vocês somarem para vocês treinarem. Então, 0,85. Olha aqui, ó, risco relativo. Se o meu risco relativo... Por que eu estou calculando o risco aqui? Porque eu tenho pacientes que não tiveram desfecho morte. Né? Eu tenho os pacientes que tiveram trauma. Oi, filho, eu tô dando aula. Tá. Pessoal, só um minuto para eu ligar o chuveiro da minha filha. Só um minuto. Vocês vão ser pais, vocês vão ver. Só um minutinho, 2 minutos. Vida de AD, né, professor? Exatamente. Eu tava correndo, vim correndo aqui, tava treinando. É assim, né? Vem cá. Vou direito, tá? Lava aqui, toma, princesa. Fica perto. Põe aí pra você tomar. Vamos lá, pessoal. Então, Marielle, tá lá. Então, deu 0,85. Ou seja, eu parti, né, da minha... Filha, eu vou fechar a porta que tá fazendo barulho, tá? Eu parti da minha... eu parto dos pacientes que não tiveram desfecho ainda, da minha exposição, e vou avaliar longitudinalmente o meu desfecho. Aí eu consigo calcular risco, que é igual a incidência, que é igual a probabilidade. Então, veja, aqui o meu risco relativo deu de 0,85, ou seja, a minha intervenção reduziu o risco do paciente, ela trouxe proteção, né? Com intervalo de confiança, que é um passo mais à frente, que a gente vai falar, né, que é algo variando de 76 a 90, mas não vamos calcular agora, é 0,85. Qual a minha redução relativa do risco? 15%. 15%. Então, eu reduzo o risco em termos relativos, né, 15% dos pacientes que utilizam o Transamin. Então, perceba que, independente dos estratos de risco, aqui são vários pacientes de risco, tá vendo? Então, veja, paciente com pressão, tipo de trauma, perceba que eu tenho uma variação que não muda muito, né? Vejam que todos os pacientes estão aqui em favor do Transamin. Então, perceba como a propriedade é constante, né? Olha aqui outro, acho que tem aqui do Luiz também, aqui, ó, deixa eu ver aqui. Esse curso dele é muito bom, aqui, ó, peraí. Não, aqui não tem, não. Não tem, não, aqui. Esse tem aqui. Acho que vai ter aqui. Olha lá, ó. Esse é em termos de estatina, né? O fenômeno, como ele diz, o fenômeno da interação é um fenômeno raro, é uma propriedade de sensorialmente algo raro, e perceba como é constante aqui, ó. Sexo, idade, tabagista, condições geográficas, hipertensão ou não, é muito similar. Então aqui, ó, risco relativo, olha como é muito similar
em todo tipo de paciente o qual você aplicou o tratamento. Então, o risco relativo, ele tende a ser constante, né? Em média, ele é muito constante. Então, é isso. Então, aqui o meu risco relativo deu quanto? 0,85, e minha redução relativa do risco deu 15%. E qual é a minha redução absoluta do risco? Redução absoluta do risco. Redução absoluta do risco é igual a 1 menos o outro. Risco dos expostos menos o risco dos não expostos. Quanto é que dá? 0,8. 0,8. Né? 0,8%. É uma baixa redução absoluta do risco. Qual é o meu NNT? Meu número necessário para tratar? 100 dividido por 0,8. Quanto é que dá? 125. Eu trato, em média, 125 pacientes para reduzir uma morte. É um grande NNT. Percebe como as intervenções médicas têm benefício baixo, modesto, pequeno? As pessoas acham que são intervenções que definem de forma absoluta o prognóstico dos pacientes, né? A maioria das intervenções médicas tem NNT ali de 25, 50. Raramente a gente vai ver intervenções. Vou citar outro exemplo aqui para vocês. Para deixar bem... Oi? Fazer uma pergunta antes. Pode fazer. É meio... Talvez seja meio boba, mas se poucas intervenções realmente reduzem o desfecho, por que mesmo assim a gente as adota? Isso é algo por várias razões, Marielle. Primeiro, a gente vive num sistema... Deixa eu puxar minha tela para cá. Eu posso te responder a pergunta depois desse caso aqui? Pode ser? Pode sim. Esse aqui é um estudo, um ensaio clínico randomizado, publicado no New England, acho que tem 5 anos. Foi aqui, ó, estratégia, step up, né? Estratégia passo a passo, ou necrosectomia aberta para pancreatite aguda necrotizante. Ou seja, aqueles pacientes que têm pancreatite necrotizante infectada, né? Eles precisam drenar aquela infecção que está no retroperitônio, que é uma condição clínica muito grave, né? A mortalidade é muito alta. Então, a forma de tratar esses pacientes sempre foi através de cirurgia aberta, por corte. Então, esse estudo controlado testou a hipótese se uma técnica minimamente invasiva, né, que inicialmente poderia ser percutânea, por endoscopia ou por laparoscopia, ou seja, uma técnica que você tentava exaurir a possibilidade de fazer isso minimamente invasiva, reduziria o risco de morte dos pacientes, certo? Então, aqui, ó, mais uma vez, ó, o desfecho primário foi mortalidade, né? Era um composto de morte e disfunção multiorgânica. Então, ó, o desfecho primário ocorreu em 31 dos 45 pacientes, ou seja, o risco de morte da complicação, morte ou complicação, ocorreu em quê? Em 31 pacientes dos 45 expostos à técnica aberta, ou necrosectomia. Mas qual é a intervenção que eu estou querendo testar? Step-up approach, certo? Então, vamos lá. Qual o risco de morte ou complicações dos pacientes que fizeram a técnica minimamente invasiva, a técnica step-up approach? Então, meu risco, mais uma vez, 17. Então, no numerador tem um paciente que tiveram desfecho, 17, dividido pelos pacientes que foram expostos à minha técnica, por 43. Isso me dá 0,39, né? Ele arredondou para 40%. Então, o risco dos pacientes que tiveram morte ou complicações graves foi de 40% na técnica minimamente invasiva. E dos pacientes que tiveram, que foram submetidos à técnica padronizada que se faz há décadas, foi de 31 dividido por 45, né? Então, mais uma vez, né? No denominador tem os pacientes expostos e no numerador tem o desfecho. Deu aqui 69%. Então, qual é o meu risco relativo? O risco da intervenção, 40, dividido pelo risco do que eu estou querendo comparar, que aqui não é placebo, é a técnica convencional, a técnica beta, que dá 69. Então, meu risco relativo deu de 0,57. Perfeito? Com veracidade estatística. Houve, de fato,
né, uma veracidade estatística. A gente vai falar sobre isso depois, no segundo momento. Eu quero que vocês entendam isso aqui. Então, meus riscos relativos deu 0,57. Isso significa que a minha intervenção foi capaz de proteger o paciente. Então, tá aqui, ó, certo? A redução relativa do risco relativo menor que 1, significa benefício, né, da minha intervenção, redução do risco. Então, a minha redução relativa do risco é 1 menos 0,57 ou 58, porque 58 aqui eu estava arredondando, deu 42%, ou seja, eu reduzo em termos relativos, né, 42%. Qual a minha redução absoluta do risco agora? Né? 69 menos 40, que dá 29%. Meu NNT, quanto é que dá o NNT? 100 dividido por 29, né? 100 dividido pela redução absoluta do risco, que dá 3,4. Então, eu trato, em média, 3,4 pacientes pela técnica minimamente invasiva para reduzir uma morte, ou uma complicação. É um NNT bem bom, né, professor? E essa já é uma técnica bem estabelecida com NNT bom. Isso aqui é raro, né? É raro. Marielle, respondendo a sua pergunta, existem vários mecanismos do que a gente adota práticas que costumam ou não são comprovadamente eficazes, eu não rejeitei a hipótese nula e não confirmei, né? E eu tenho condutas que têm um benefício muito pequeno, que às vezes não compensa utilizar, porque a minoria dos pacientes vão ter, de fato, aquele benefício. E por que as pessoas adotam? Por várias razões. Né? Por exemplo, nós estamos em um sistema que nós chamamos da via positiva. O que é isso? As pessoas são lembradas pela ação, né? Ninguém é lembrado por deixar de fazer algo. Todo mundo lembra do médico que fez um exame, diagnosticou e o paciente operou e ficou curado, né? Então, a gente não lembra o caso do médico que deixou de fazer o exame e, eventualmente, fez um diagnóstico esdrúxulo e o paciente morreu por uma intervenção esdrúxula. Então, quando o paciente, você dá uma intervenção e aquele paciente se beneficia daquela intervenção, você pega aquele caso como se fosse um caso absoluto de sucesso que funciona para todos os pacientes. Você não tem computado todos aqueles outros pacientes que não tiveram benefício, ou que tiveram até mesmo malefício. Então, existem vieses cognitivos e heurísticos que fazem com que a gente lembre sempre da via positiva. Então, é isso. Segundo, a gente tem um sistema que premia a ação, né? A prescrição é premiada, o pay for service, que a gente chama, né? Paga à medida que você faz, né? Quando você faz mais exames, você recebe mais, se faz mais intervenções, você recebe mais, e assim por diante, né? Existem estudos que mostram muito bem, inclusive na JAMA, com diferentes especialidades, que médicos tendem a superestimar o benefício das suas intervenções e subestimar o risco. Isso é muito bem demonstrado, né? Muito bem demonstrado. Existem vieses cognitivos que a gente chama também, por exemplo, que é a aversão ao risco ou viés no momento presente, né, que é o seguinte, eu penso muito naquele benefício imediato que minha intervenção vai fazer e não penso em risco a longo prazo, né? Então, existem vários mecanismos e, claro, existe também a falta de integridade científica e a falta de letramento científico. Né? Médicos, de forma abrangente, infelizmente, têm baixa alfabetismo científico. Né? Isso já é demonstrado. Né? Tem um estudo interessante nos Estados Unidos que, em média, né, 10% das pessoas com diploma superior têm conhecimento científico proficiente. Né? Então, o mecanismo é multifatorial, entendeu, Marielle? São vários e vários e vários e vários mecanismos. Tá? Para finalizar aqui, rapidamente, só para mostrar para vocês um exemplo de odds ratio. Vocês estão vendo minha tela, né? Mariana, você fala alto que se o áudio tá baixo, viu?
Vamos sim, perdão. Tá. É o seguinte, esse é o trabalho inicial, né, por Richard Doll e Bradford Hill, que foram os grandes médicos estatísticos que citaram, não, um dos primeiros que tiveram outros antes dele, mas eles são dos mais importantes e fizeram atribuição e associação, inclusive causal, de que cigarro causava câncer de pulmão. Né? Esses dados foram coletados em pacientes hospitalizados, né, em mais de 20 pacientes mais de 20 hospitais em Londres, e ao longo de um período de 4 anos, ali aproximadamente de 1948 a 1952, né? E eles pediram, os investigadores, o que é isso, Luiz? Cuidado. E aí, o que eles faziam? Eles pegavam os pacientes, todos os pacientes que internavam com câncer de pulmão, eles eram chamados, e eles eles escolheram a amostragem aleatória de pacientes que estavam internados, e eles compararam, né, através de entrevistas, os pacientes que tinham câncer de pulmão e os pacientes que tinham o controle, ou seja, de forma aleatória, os pacientes que não tinham doença. E eles tiveram muito cuidado de tentar controlar os possíveis fatores de confusão. Então, eles fizeram eles tentaram controlar as possíveis variáveis de confusão, então eles tentaram equiparar a idade, condição socioeconômica, por exemplo, sexo, uma série de fatores para justamente fazer com que tivesse uma avaliação muito fidedigna do que eles viram, né? E eles perceberam uma forte força de associação, né, entre tabagismo e câncer de pulmão. Então, eles calcularam aqui, razão de odds em pacientes, né, pacientes que tinham caso, qual era a chance de fumar, e pacientes que não tinham câncer, né, a chance de fumar. E eles fizeram o cálculo do odds ratio, assim como eu mostrei para vocês. Então, está aqui o cálculo do odds ratio. Então, e eles fizeram uma análise cumulativa, eles compararam o odds ratio, né, a razão de chances, inclusive à medida que esses pacientes fumavam mais. Então, pacientes que fumavam mais de 20 cigarros por dia tinham 16 vezes mais chance de desenvolver câncer de pulmão do que quem não fumava, né? Então, isso foi o estudo inicial do Richard Doll e do Bradford Hill. Então, veja, isso foi um estudo de caso controle. Então, quando vocês forem fazer pesquisa científica, né, que querem avaliar, por exemplo, fatores de risco em um ambulatório, através de pacientes que tiveram a doença, muitas vezes vocês vão fazer caso controle, né? Caso controle, certo? E é isso. Dúvidas, pessoal? Doutor, isso aqui é reforçar, né, para o pessoal, porque quando a gente passa no primeiro e no segundo ano, e até quando chega no ciclo clínico, às vezes a gente tende a achar que a eficácia de alguma coisa ela é definida em termos fisiopatológicos, né? Quando a gente começa é porque, assim, o curso ele é montado de forma que você... Assim, é a ideia, né? Que no primeiro ano você entenda como o corpo funciona de maneira normal, no segundo ano você entende como é que o corpo funciona quem está doente, e aí no terceiro ano você entende como que as intervenções funcionam no corpo do paciente. Então é no segundo ano que você vai ter farmacologia, e é no segundo ano que você vai ter técnica operatória. E aí, quando você vai ter aula de farmacologia, por exemplo, né, você aprende, assim, isso fica de forma meio subliminar, de que, vamos pegar lá o inibidor da bomba de prótons, né, na questão da gastrite. Gastrite é o quê? É o excesso de ácido. O que o inibidor da bomba de prótons faz? Ele inibe a produção de ácido. Portanto, ele é um medicamento eficaz contra a gastrite. Mas a definição de eficácia não é fisiopatológica, ela é matemática, né? Ela é segundo esses princípios científicos. Pode ser que tenha esse mecanismo, ninguém duvida que tenha, mas entre esse mecanismo existir e ele gerar uma eficácia real, né, no desfecho da doença do paciente, são outros 500. Eu lembro de estar pesquisando, né, um pouco sobre desses medical reversals, né, que a gente fala, né, de essas intervenções que todo mundo fazia e que não se questionava muito, porque afinal tinha base fisiopatológica. Eu acho que uma delas era a cirurgia de anastomose de artérias cerebrais para caso de oclusão por trombo. Então, acho que você tinha uma indicação, né? O que é uma anastomose, né? Você pega um pedaço da artéria, aí está obstruído.
Aí você vai e você pula, né, essa obstrução e conecta ela na parte na parte da frente, né? Ou seja, a frente da obstrução. Do ponto de vista fisiopatológico, ótimo. Você está pulando o trombo lá, né? Você está pulando a oclusão que quer que seja lá e faz sentido. E o estudo teve que ser interrompido por causa da quantidade de pacientes que estavam morrendo por causa da intervenção. Então, é muito bom que a gente tenha aqui muito aluno primeiro, segundo, terceiro ano para entender isso, que a eficácia de intervenção, ela não é, não, tem uma explicação muito sofisticada, tem uma explicação muito elegante de por que essa cirurgia vai funcionar, por que esse medicamento vai funcionar, tem uma farmacodinâmica. Se na hora que joga no estudo bem controlado, bem desenhado, bem feito, não dá o resultado, aquela sofisticação não, não vai fazer efeito nenhum. Você colocou alguns pontos importantes, Guilherme. A primeira é o seguinte: a medicina mecanicista, ou seja, baseada em explicação mecânica, né, de como alguns mecanismos funcionam, e aí eu crio um argumento lógico, fisiopatológico, para associar uma intervenção e avaliar se aquilo traz ou não traz desfecho, né, através de mecanismo fisiopatológico, como o João colocou, de plausibilidade biológica. Isso é o que nós chamamos de raciocínio mecânico, né? Ele envolve um conceito através de um mecanismo multi-intrincado fisiopatológico, eu faço e atuo. A gente sabe que mecanismo fisiopatológico e biológico é muito importante para eu tentar entender como os fenômenos científicos se comportam em medicina. Né? Porque plausibilidade biológica e fisiopatológica não é garantia de desfecho clínico. E a medicina é repleta de exemplos disso. Repleta de exemplos disso. Né? Balão intraórtico não reduz mortalidade no choque cardiogênico. Né? Eu abri uma artéria que está obstruída, eu faço um check-up cardiovascular e tem uma artéria que está obstruída. Né? E aí eu detectei, eu vou abrir um stent para reduzir o risco daquele paciente morrer. Isso já está demonstrado em estudos controlados que isso não reduz mortalidade, né? Então, parece muito intuitivo, lógico, né? Eu abri uma artéria, tem todo um racional teórico, mas isso não reduz mortalidade. O uso de hormônios para redução de evento cardiovascular em mulheres, se achava muito isso por mecanismo fisiopatológico e por observação. Os estudos controlados mostraram o contrário, que além de não melhorar, aumentar a sobrevida, piorava, aumentava risco cardiovascular. Essa coisa de reposição hormonal. Então, existem vários exemplos em medicina onde plausibilidade, mecanismo biológico não é garantia de desfecho clínico. Por isso que a gente precisa entender o conceito, né, que eu preciso rejeitar a hipótese nula. Hipótese nula nada mais é que o quê? Eu sou cético, eu parto do pressuposto que eu preciso demonstrar um fenômeno antes de sair acreditando que aquilo funciona. Então, a medicina, ela parte através da demonstração. Eu preciso demonstrar através de fenômenos empíricos e experimentais que algo funciona. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque as intervenções estão associadas a riscos de desfechos. Né? Inclusive, Martin McCarry publicou em 2017 que a erro médico era a 4ª causa de morte, né, nos Estados Unidos, antes da pandemia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Que você falou muito bem. Então, é isso que eu quero despertar a curiosidade de vocês, tá? Então, essas são duas medidas de associação. A gente falou basicamente de 3, né? Risco absoluto, risco relativo e odds ratio. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual é mais importante? Qual medida de associação é mais importante? Mais um detalhe que eu esqueci de falar que o Guilherme falou. Risco, a gente está falando de um desfecho que não ocorreu ainda. Ou seja, eu estou tratando um paciente ou fazendo intervenção para reduzir o risco ainda que ele vai apresentar. Então, quando eu faço isso, eu não sei quem vai ter aquele desfecho. Né? Eu não sei quem vai morrer ou quem vai melhorar com a minha intervenção. Então, por isso que o número necessário para tratar ele tem de ser maior nessas situações de incidência, onde eu estou avaliando o desfecho futuro. Porque eu trato muitos pacientes que não vão ter o desfecho. Então, o meu NNT tende a ser maior. Eu beneficio uma pequena quantidade de pacientes e vários pacientes eu não trago nenhum benefício. Já quando eu estou falando de uma situação presente, prevalente, exemplo, dor de cabeça, né? O meu NNT tende a ser muito menor. Eu tendo a beneficiar um maior número de pacientes. Por quê? Eu estou tratando um monte de paciente que já tem a doença, o problema. Né? Então, vários pacientes estão se beneficiando da intervenção porque ele já tem intervenção. Então, o meu NNT tende a ser pequeno.
Então, o NNT, o número necessário para tratar de um analgésico, tende a ser algo próximo de 1, 2, né? O que você falou lá, João, você perguntou, tem um paciente que já tem necrose pancreática, né? Ele já está com um quadro muito grave. Então, qualquer intervenção que eu faça, eu realmente posso beneficiar o paciente. Então, o meu NNT tende a ser menor. E por aí vai, tá? Então, isso tem que ficar claro. Mas a última pergunta para vocês, a gente não falou do artigo, né? Já são 7h10. Mas a gente pode falar brevemente. O que é mais importante? Um artigo apresentar o resultado em risco relativo ou risco absoluto? Eita, tem problema não, Maria, escreva. E aí, pessoal, o que vocês acham melhor? Alguém falou aí que o risco relativo tende a expressar uma magnitude maior de número. O número ele tende a ser maior, né? E o risco absoluto menor. O que seria mais adequado para expressar de fato o tamanho de efeito de uma intervenção? A redução absoluta do risco ou a redução relativa do risco? Professor, eu penso que seja absoluta, até porque o NNT é calculado pelo absoluto e tal. Sim, esse é o ideal. O ideal seria que os ensaios clínicos e os estudos controlados fossem apresentasse os dois, né? Mas que desse ênfase maior em redução absoluta do risco. Apesar disso, tem um estudo na JAMA que mostrou só 18% de 400 ensaios clínicos que eles avaliaram, né? Só 18% apresentavam o resultado em redução absoluta do risco, né? 82% mostravam redução relativa do risco. E o porquê disso? Porque quando é apresentado a médico redução relativa do risco, ele tende a adotar muito mais a conduta quando apresentado em termos absolutos, né? Porque ele superestima o benefício, né? Quando alguém fala para você, olha, esse medicamento reduz em 50% o risco do paciente, você vai adotar. Agora, se você falar, olha, de cada 100 pacientes, um tem um benefício, você já começa a ponderar essa situação, né? Então, quando a gente fala relativo, a gente tende a adotar essa expressão, né? Você ganhou o prêmio da loteria, você tem um bolão, né? Você participou de um bolão e tem uma loteria. E aí você ganhou 50% do prêmio. Você, nossa, que beleza. Você vai ver o prêmio deu R$100. Você vai ganhar R$50. Agora, se eu falar que você ganhou R$1 milhão, em termos absolutos, aquilo traz mais impacto, né? Então, mas se você fala que ganhou R$50, você já fica mais ou menos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para entender e explicar isso de uma forma para todo mundo. Pessoal, alguma dúvida nisso aí para a gente falar do artigo? Mariana, expõe o artigo aí. Vou tentar colocar ele. Só um minutinho. Professor, só uma pergunta, enquanto eu fico aqui. Eu não sei se eu estou confundindo, mas o NNT, ele é melhor quando ele é maior ou quando é menor? Eu tinha para mim que é quando ele é maior. Número necessário para tratar. Se eu preciso tratar 10 pacientes para ter um benefício, é melhor do que eu tratar 100 para ter um benefício. Então, quanto menor o NNT, maior o rendimento da conduta. Entendi. Então, era o contrário do que eu estava pensando, então. Sim. Deixa eu tentar colocar aqui só um minuto. Professor, tem algum padrão, assim, para eu falar? O NNT até 30, até 40 é um bom NNT, ou não tem isso? Tem que avaliar. Sim, existe uma convenção, né? Eu sou muito contra convenções, né? Sou muito contra porque eu acho que o mais importante é você racionalizar individualmente. Se convenciona que quando a gente fala de desfecho duro, né, por exemplo, morte, sangramento, infarto, AVC, enfim, desfechos duros, um NNT considerado bom é um NNT entre 25 a 50. Entendi. Tá? Isso é um NNT bom. O NNT entre 50 a 100 já é um NNT moderado, como é o caso do Transamin, certo? Uhum. O corticoide é um bom NNT para COVID, NNT de 35, né, de forma abrangente. Mas o ideal é eu calcular o meu risco absoluto individual do paciente e aplicar a redução relativa da intervenção naquele paciente, entendeu? Entendi. A Mariana pediu para apresentar esse estudo controlado, né, que eu achei curioso. Qual era a ideia? Esse é um estudo chamado
VATTC Trial, né, que é Veterans... eu não lembro agora, eu lembro ali, ó, tá lá. Veterans Affairs Topical Tretinoin Chemo Prevention Trial. Ou seja, o que que o estudo queria avaliar? Já que eu sei que vocês estudaram e leram, eu vou dar um background rapidamente, né? Ele fala sobre câncer de pele, né? Alguns carcinomas de pele, que é uma lesão que tem uma relativa prevalência na população geral. E ele quis testar uma hipótese. Qual era a hipótese testada nesse trial? Nesse experimento controlado? Qual era a hipótese a ser testada? Se o uso de tretinoína reduzia morte? Não era morte. Mortalidade por todas as causas? Não. O objetivo primário, né, era avaliar se esse creme, né, eu nunca tinha ouvido falar nesse troço aí, tretinoína, reduz a incidência de carcinoma de pele. Né? Põe lá o objetivo primário. Vou deixar meu microfone ligado, mas não vou falar nada, tá, professor? Não tem problema, não. Olha lá, ó, main outcome, olha lá, a primeira lá. Morte não era contemplado como desfecho original no estudo. Tá vendo? Tá vendo, Marielle? Então, sim. Então, apesar de no título está escrito, né, tópico tretinoína, né, tretinoína tópica e mortalidade global, né, o estudo foi desenhado, a hipótese inicial do estudo era avaliar se o uso da tretinoína tópico reduz risco, né, reduz risco de... eu anotei aqui, eu fui lá no Clinical Trials, ele tem o NCT, o registro do trial, eu entrei lá para ver, tá aqui, ó. A hipótese primária era determinar a eficácia da redução do risco de câncer de pele não melanoma em pacientes de alto risco para câncer de pele. Então, na realidade, o estudo testou a hipótese de que a tretinoína tópica prevenia ou reduzia o risco de câncer de pele não relacionado ao melanoma. Essa é a hipótese primária. E ele fez estudo controlado, né, entre pacientes que não tiveram desfecho, ou seja, pacientes que ainda poderiam apresentar o câncer, expuseram eles a, o quê? Pomada, creme, tópico, tretinoína versus placebo. Era esse o desfecho. Certo? Ficou claro? Ficou. Enfim, e foi feito um estudo controlado, né? Foi feito um estudo com randomização centralizada, duplo cego, né? Cegou tanto pacientes quanto interventores, e a ideia do estudo era avaliar durante 6 anos se o creme tinha capacidade de prevenir câncer, né, de pele. Mas esse estudo foi interrompido pelo Comitê de Ética. Por quê, Mariana? Porque estavam tendo muitas mortes Nossa, o microfone está muito baixo. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, Mariana, vem? Gente, desculpa. Tá bem baixo aqui também. Eu já comprei uns 5 ou 6 fones. Deixa eu falar um pouco mais alto. Fala. Eles interromperam porque estavam morrendo pessoas demais no grupo de intervenção. Perfeito. Então, veja. Todo estudo clínico, ele tem um comitê de ética que avalia a segurança do estudo. Todo ele, independente. E aí, no meio do estudo, eles avaliaram que pacientes passaram a morrer mais, certo? Morrer mais no grupo tetrinoína. Põe a tabela lá de morte. Eu não vou entrar no escopo, porque o que eles publicaram foi o resultado... É aqui, ó, essa tabela à esquerda aí. Amplia ela, a primeira. Então, vamos lá. Tá lá. Olha lá. Então, risco de morte nos grupos... Não era... Pessoal, esse desfecho não era o desfecho que foi formulado para avaliar a hipótese. Esse é um dos primeiros problemas em pesquisa. É você mudar o desfecho, certo? Porque isso entra no problema do que a gente chama Texas Shortage
formula uma hipótese, né, que eu quero refutar, né, eu quero avaliar se o meu creme reduz o risco de câncer de pele não melanoma, em comparado com placebo. E aí, lá na frente, eu percebo que o meu creme, na realidade, ele, por exemplo, terminei os 6 anos e eu percebi que deu positivo em relação a outro desfecho. Por exemplo, melhorou a qualidade da pele. Né? O creme melhorou a qualidade da pele. E aí eu pego lá na frente e mudo o desfecho. Opa, agora o desfecho que eu quero estudar não vai ser mais redução de câncer, mas sim qualidade de pele. E positivo o estudo, porque eu encontrei um achado que o creme reduz, melhora a qualidade da pele do paciente que está usando. Veja, esse é o problema do que nós chamamos de você fazer uma análise pós-hoc. Aquilo pode ser decorrente do acaso, o seu estudo não foi avaliado para aquilo. Isso é inadequado, você tem que seguir a premissa inicial do seu experimento. Né? Então, como o estudo foi interrompido por mortalidade nos pacientes que estavam utilizando o creme, e o creme era aplicado na face e nas mãos, vamos calcular o risco, certo? Então, vamos lá. Risco de morte, que é o desfecho que ele está publicando aqui, está lá. Qual o risco de morte em pacientes que utilizaram a intervenção, tretinoína? Esse aqui, né? 108. Não estou ouvindo. Oh, meu Deus. Digita. Ou alguém fala. Alguém fala, por favor, que não vai dar certo comigo aqui. Pode falar, Mariana. Eu acho que eu estou ouvindo melhor. É 108, não é? 108. Lá, põe lá a tabela. Lá, mortes... mortes... Ali, ó. Mortes até intervenção. 108 mortes dentro... Então, houveram, dentro de um total de expostos, que eu acho que foi 500 e pouco, não lembro agora, 108 morreram. Então, o risco foi 108, né? Desfecho dividido pelo número de pacientes expostos. Isso dá 19%. Certo? Esse é o risco dos expostos. 19 é a porcentagem. E o risco de morte dos não expostos, do placebo, foi o quê? 76 dividido pelos pacientes não expostos, que deu 14%. Calcula o risco relativo aí. O risco relativo vai ser esse 19 dividido por 14. Dá para estudar? Eu estou escutando. Dá 1,3. 1,35. Então, pacientes que utilizaram tretinoína aumentou em 35% o risco de morte em quem não usaram. Ficou claro, pessoal? Então, a tretinoína está associada a um aumento de mortalidade. Por isso que o estudo foi interrompido. Certo? Ficou claro? Agora, vamos calcular... Certo? O quanto esse risco aumentou. Então, isso aqui ficou claro para todo mundo? Marielle, todo mundo, a Marielle participou. Sim, professor. Então, é por isso que o estudo foi interrompido. Qual é o problema? Põe as causas de morte lá em cima, lá embaixo. Causa de morte. Aí você, meu Deus, será que é pomada no rosto e nas mãos? Creme 2 vezes por dia era aplicado. Olha lá as causas de morte. Nada a ver. Amplia lá, por favor. Tá lá, olha lá. Neoplasia, 37 pacientes. Né? Principalmente câncer de pulmão, né? A principal causa de morte. Tá lá. Desordem cardíaca, 25%. Infarto miocárdio, 9%. Aterosclerose, 4%. Infecção, 3% não, né? É número absoluto, desculpa. 37, 2, 14 pacientes, 25. Tá aí as causas de morte. Aí vem uma pergunta. Será que o creme está associado, correlacionado com o aumento de mortalidade? A pergunta é, ele causa? Não, assim, eu acredito que não. Não é uma correlação. Tipo, o que interfere passar um creme no rosto com você morrer de câncer, sabe? A gente não sabe, porque não tem muita correlação fisiopatológica, não tem muito sentido lógico ou fisiopatológico.
Eu estava dando uma pesquisa, se atribui que parece que existe uma associação forte entre tretinoína e câncer de pulmão com risco de morte, em tabagistas, né, desculpa. O uso de tretinoína em tabagistas que aumenta esse risco de morte, mas não se sabe muito bem o mecanismo. Então, se você lê a publicação, o estudo precisou ser interrompido, e isso está adequado, né, porque os pacientes estão morrendo a mais, eu não sei o porquê, não sei se é decorrente do acaso, se de fato é alguma interação farmacológica com o creme, o que está motivando a morte. Vocês leram a discussão, ele não fala nada, né? Ele não entende muito a causa, não é isso? Isso, no final, ele fala que esse estudo não deve ser utilizado para correlação de consequência. Exatamente. A gente não sabe o motivo. É correto interromper o estudo. O comitê diretivo, ético, ele deve interromper esse estudo, tá? Porque algo está fazendo os pacientes morrerem a mais e a gente não sabe muito bem. Os resultados devem ser publicados, mas ele concluiu muito bem. Olha, existe uma correlação entre o uso do creme, da tetrinoína, com morte, mas a gente não consegue fazer uma inferência causal. Eu fui atrás de outros estudos controlados e outros ensaios clínicos testando mais uma vez a hipótese e avaliar. Fiz, olha, vamos ver, porque isso aí pode ser decorrente do acaso, né? Isso não impede o novo estudo, né? Isso não impede, porque eu não fiz um mecanismo causal. Mas eu não achei nenhum. Não vi nenhum outro estudo depois desse de 2009 para testar a hipótese se esse creme reduz risco de câncer. Pois é, não sabe, Alcinete, pode ser que sim, mas não foi. Tentaram de forma pós-hoc, né, fazer uma relação lógico, fisiopatológica e não conseguiram achar causalidade. Né? A isotretinoína, você já ouviu falar, né, doutor? A iso. Sim. Que eles falam muito que quando usa você não pode fazer nada, você não pode beber, você não pode sair no sol, você tem risco. Eu não sei a profundo do uso da isotetrinoína também, qual é a segurança, eu não sei. Mas o que você tem que ficar claro é o seguinte, vocês souberam calcular risco, viu que de fato a intervenção está associada a um risco 35% maior do que quem não usa, né? Eu estou avaliando desfecho futuro e de fato ele precisa ser interrompido. Agora, mais uma vez, está associado, eu não posso atribuir correlação. Beleza? Professor, aqui no caso, pode ser que tenha aquele, eu não lembro qual era o termo certo, mas tipo, um fator oculto aqui que não foi exposto, por isso que a gente não está conseguindo achar uma associação causal entre elas. Como é, Mariana? Não entendi. Meu Deus do céu, peraí. Pode falar. Aqui, por exemplo, poderia ser aquele caso, como a gente estava... o senhor deu um exemplo na aula passada sobre qual que era a correlação entre tomar sorvete e morrer afogado no rio, sabe? Sim. E aí tinha um fator oculto ali que talvez seria o verão, né? Que faria as duas coisas estarem mais relacionadas assim. Aqui no caso não poderia ter tipo um fator oculto, só que não foi. Poderia ter algum fator alguma variável de confusão que tivesse associada, por exemplo, ao creme causando essa morte, mas a gente não sabe. Porque se você olhar a análise demográfica, sobe lá a demografia dos pacientes, sobe lá. Não, sobe. Eu acho que tem uma análise demográfica, não tem? Hã? Eu acho que não. Desce aí. Peraí, desce devagar. Perdão. Parou de carregar. Recarregar a página rapidinho para ver se volta. Não, professor. Eu acho que tem a demografia aí. Desce. Aí, ó, não, sobe lá. Essa aí. Aí, ó, de distribuição, não, de mortes. Desce aí. Não tem. Mas, assim, como eu estudo um ensaio clínico controlado, peraí. Aí, ó. Esses são os fatores preditores, né? Você vê que os dois grupos, olha lá, ó. Fatores preditores de morte nos dois grupos. Né? Idade, Shalom Index, que é um score de risco, porcentagem de fumantes,
é muito similar, né? Como é ensaio clínico controlado, então as variáveis são homogeneamente distribuídas entre os dois grupos. Então, provavelmente as variáveis são muito distribuídas de forma homogênea nos dois grupos e não deve ter nenhum fator de confusão. Agora, se tem alguma outra coisa que o estudo não conseguiu detectar, é possível, né? A gente não sabe. Não dá para atribuir causalidade, está corretamente o Comitê de Ética de interromper o estudo, porque tem algo causando a morte do paciente, a gente não sabe o que é. E aí eu fui atrás para ver se tinha outro, mas não tem não. Eu acho que devem ter colocado esse creme de lado aí, viu? Aqui, professor, assim, porque foi publicado uma revista muito boa, sabe? Aqui poderia ter algum envolvimento do estudo ter sido financiado por uma empresa grande? Não, financiamento, Mariana, é normal, né? Financiamento em pesquisa, mesmo que privado por indústria farmacêutica, é algo normal. A gente não pode condenar, etc. Mas nós sabemos que estudos que são financiados pela indústria, eles tendem a ter mais erros sistemáticos, né, inclusive enviesando o resultado do que estudos não financiados. Então, ter um financiamento não quer dizer que um trabalho está condenado, mas toda vez que você tiver alguma indústria farmacêutica por trás financiando, abra os olhos, né, e entenda com calma os eventuais erros sistemáticos que podem enviesar a pesquisa. Claro que influencia, né, mas eu acho que a conclusão foi correta, né, a conclusão de fato que ele está correlacionado, fala que está correlacionado, eles tentaram explicar do ponto de vista fisiopatológico alguma causalidade, mas não foi possível, né. Entendi. Mas ficou claro aí a dúvida, tranquilo? Ficou. Então tá bom, meninos, dúvidas alguma? Tem uma dúvida do chat, professor Do chat? É. Deixa eu ver. Não, eu falei para a Alcinete quando ela perguntou, pode ser, Alcinete, pode ser que seja algum fármaco, né, presente no produto, mas eles não conseguiram, de fato, verificar se existe ou não, né. Eu não tenho a mínima ideia, mas é possível, é possível. Mas é estranho, né? Sabe por que é estranho? Porque são várias causas de morte, né? Imagine um fármaco causar inúmeras causas de morte de etiologias distintas, né? Então, doença aterosclerótica, infarto, câncer. Eu não consigo, né? Eu acho que talvez seja mais acaso mesmo do que necessariamente. Lembre-se que o estudo não foi feito para ter poder para avaliar a morte, né? Então, pode ser que tenha ocorrido. E são pacientes de alto risco. Eu acho que a idade média foi de 70 anos. Então, pacientes muito idosos, idade média. Né? Então, podem ter muitos pacientes idosos que morreram decorrente do acaso e, por coincidência, foi naquele grupo, né? Incerto. Tá bom? Valeu, galera. Então, vamos organizar a próxima reunião. A próxima reunião, Mariana, vai ser daqui a 15 dias com a... Professora Marina. Tá bom. Vamos discutir isso aí, tá bom? Valeu todo mundo pelas participações. Falem, não fiquem com vergonha. É sempre um prazer enorme ver todos vocês aqui, tá? Todos vocês. Professor, agora a gente pode conversar em particular? Eu vou te mandar lá no Zap. Certinho. Eu vou parar de gravar a aula aqui, tá, galera? Não esqueçam de preencher o formulário de... A Alcinete fez uma pergunta ali. Eles não tinham nenhuma patologia antes de iniciar o estudo? Nos critérios de inclusão, Alcinete, eles excluíram várias... Comorbidades podem existir, né? Mas eu não lembro. Mas eles excluíram, sim. Eles não colocaram pessoas no estudo que tinham câncer, que tinham doenças graves que poderiam inviabilizar a pesquisa a longo prazo, né? Eles fizeram essas exclusões, sim. Valeu. Valeu, doutor. Valeu, professor. Até mais.